Uhum. Bom, Christopher, quero aproveitar, né, já que você fala de vários cenários, inclusive já exploramos aqui um pouquinho do nosso cenário interno político, queria trazer uma outra questão, entender um pouco mais também da sua visão em relação a esse conflito, né, que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia. Inclusive, uma das questões, né, que eu queria trazer aqui é que agora há pouco a gente viu ali a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que foi ali, né, ela embarcou de trem hoje para Kiev, ela vai se encontrar com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, mas ela foi realmente de trem. A minha pergunta é a seguinte, né? Ela vai tentar debater algumas sanções em relação à Rússia e tal, sobre a questão dos ataques. A gente tem aí, acho que imagens exatamente do momento onde ela está, né, na estação do trem ali, acompanhada de alguns outros membros também, eles entrando, né, no vagão ali, indo em direção a Kiev para fazer essas conversas com Volodymyr Zelensky. Porém, né, hoje mais cedo a gente teve um grande ataque numa estação de trem. A estação de trem foi alvo de um ataque de mísseis lá em Kramatorsk, que fica no leste da Ucrânia. A empresa ferroviária estatal da Ucrânia estima que pelo menos 39 pessoas já tem aí confirmadas que morreram. Outras 100 pessoas ficaram feridas no local. Foi um dos ataques até mais violentos já registrados, né, desta guerra. A minha pergunta é o seguinte: Ursula von der Leyen embarcando de trem para Kiev, esse ataque que é registrado mais cedo, né, eu queria entender a sua visão, não sei se seria muito uma pergunta de teoria da conspiração ou não, mas você acha que pode ter sido até um recado esse ataque acontecer minutos antes do embarque da presidente da União Europeia? Bom, nós estamos numa fase do conflito que ela é bastante complicada, né? Nós já estamos há mais de 7 semanas nesse conflito. Muitos analistas diziam que esse conflito não iria durar tanto, diante da força tão discrepante, né, da Rússia e da Ucrânia, mas o que nós vemos é um alargamento fora dos planejamentos, né, tanto por parte de Moscou quanto por parte de Kiev, né, no sentido do que havia sido planejado. Bom, realmente, esse ataque a civis, né, que deixou bastante número grande de mortos aí, pode ser sim um recado, né, do presidente Vladimir Putin, no sentido de que ele quer retalhar, né, a União Europeia, que ontem abriu o 4º pacote de sanções. Nós sabemos que os Estados Unidos estão num nível bastante acelerado e elevado de sanções à Rússia, inclusive sancionando pessoas, né? As filhas do presidente Vladimir Putin estão sendo sancionadas, estão sendo boicotadas economicamente, pessoas ligadas ao Kremlin, ex-ministros do presidente, pessoas que fazem parte da oligarquia russa, né, que é quem de fato tem dinheiro lá dentro da Rússia, estão sendo sancionadas pelos Estados Unidos, mas do ponto de vista da Europa, ainda havia um certo receio em produzir sanções. A Europa continental é muito dependente do gás russo, né? Então, nesse sentido, havia, por parte dos países, certo receio em produzir sanções mais severas. Mas o que nós estamos vendo nos últimos dias, sobretudo a partir de ontem, quando foi lançado o 4º pacote de sanções, é que a Europa tem ampliado a sua preocupação em relação ao conflito. Nós chegamos num momento em que todos os pactos de direitos humanos estão sendo descumpridos, né, com a morte de civis, com ataques a escolas, a hospitais. Então, nesse sentido, há uma preocupação muito acelerada por parte da União Europeia, que tenta responder a partir de sanções econômicas. Bom, a minha visão pessoal em relação às sanções econômicas é de que elas não gerarão, a médio prazo, nenhum tipo de arrefecimento do conflito, muito pelo contrário. O que eu tenho visto é que, assim como um remédio, né, que a gente tem que medir a quantidade de aplicação para que ele não se torne um veneno, as sanções também precisam ter um nível, né, de aplicabilidade à Rússia. Todos os jornais especializados, artigos acadêmicos também foram publicados nas últimas semanas, no sentido de que toda a cadeia produtiva, de que toda a economia global tem sido muito prejudicada frente às sanções que têm sido aplicadas à Rússia, né? O preço do barril do petróleo tem sido ampliado, questões ligadas à inflação em diversos países têm sido observadas também, questões ligadas à falta de abastecimento têm sido observadas. Então, nesse sentido, há um efeito colateral muito grande em relação a essas sanções. Ontem também, a Assembleia Geral das Nações Unidas se reuniu, né, lá na cidade de Nova York,
e, de forma não habitual, suspendeu a Rússia do Conselho de Direitos Humanos. O que isso é na prática? É difícil da gente mapear ainda, mas do ponto de vista simbólico, nós estamos dizendo que a Rússia está cada vez mais isolada no plano internacional. É evidente, né, que nós temos um outro lado a ser observado, de que muitos países, inclusive o Brasil, se abstiveram das votações. Ou seja, não querem comprar briga com a Rússia nesse momento. Mas é sabido, a partir da observação das votações na Assembleia Geral, de que a Rússia também não tem um grupo que a apoia nesse sentido. A visita, né, da comissária-geral da União Europeia ali à região, né, de Kiev, ela é muito importante porque demonstra um apoio, pelo menos simbólico, da Europa, né, de todos os países da Europa, à situação que o país está vivendo nesse momento, mas é necessário mais, né? O presidente Volodymyr Zelensky tem solicitado o tempo todo que haja um fortalecimento por parte da OTAN das forças aéreas daquele país, né, no sentido de garantir a proteção. E a Europa e a OTAN têm se negado a fazer nesse momento. Então, nós estamos passando por uma fase bastante crítica. Ontem também o presidente Biden, em uma fala feita na Casa Branca, disse que o Pentágono já começa agora a projetar de que nos próximos dias nós teremos ataques muito severos, principalmente a região de Donbás, né, no leste ali da Ucrânia, e que nós vamos, de fato, começar uma nova crise, um novo espetáculo, né, de ataques da Rússia contra a Ucrânia, que poderão, sim, chamar muita atenção da comunidade internacional com olhos de muito alarme, né? Nós estamos, nesse momento, muito alarmados em relação ao que está acontecendo ali na Ucrânia.